Oi pessoal, eu sou Edana, a Bruxa Nerd, e hoje eu tô aqui pra falar um negócio muito especial com vocês. Inclusive eu tava preparando bastante pra fazer esse vídeo, que eu queria dar umas informações claras, mas não ser tão superficial e poder orientar muita gente que gostaria de conhecer sobre esse assunto. Nós estamos chegando aí perto do dia 31 de outubro, e vocês sabem o que é dia 31 de outubro, né? Dia das Bruxas, o Halloween. Beleza, o Halloween é o que chegou pra gente, é o nome que todo mundo conhece. Mas o que eu vou falar hoje é sobre a origem dessa festividade e de outras festividades que são celebradas pelas bruxas. Então hoje eu vou falar sobre as festividades pagãs ou as festividades da bruxaria. Bom, para começar, Halloween é o nome moderno. O nome original era Samhain, ou ainda vocês vão ver em alguns lugares, a gente pesquisou, já fiz algumas pesquisas com relação à pronúncia, também vai se ouvir falar Samhain. Inclusive é essa pronúncia que vocês vão ouvir no primeiro episódio da série Outlander, quando a Claire chega lá na cidade e vai se hospedar lá na pousada. Então, quando ela chega, ela até observa que as casas estão manchadas de sangue e quando ela vai se inscrever, a mulher avisa para ela que eles estão no período de Samhain, que é a época que os mortos andam soltos, né? Os fantasmas andam soltos e é muito fácil se ver um fantasma. Então, mas o que é essa festividade? O que significa isso? Bom, essa comemoração, esse festival, ele faz parte inicialmente ele fazia parte de um grupo de festividades celebradas pelos povos celtas. Eu já falei um pouquinho sobre os celtas no vídeo que eu falei anterior com relação à cronologia das séries, então eu falei um pouquinho de quem eram e onde eles viviam. Ainda vou fazer um vídeo especificamente sobre os celtas e as características deles, de onde eles vieram, para onde foram, quais eram as práticas deles e a sua cultura. Mas não vem agora ao caso. O que nos importa é que os celtas foram os povos que habitaram ali a região da Europa continental e as Ilhas Britânicas, né? Num período pré-cristão. Então a gente tem aí, eles se implantaram naquela região por volta de 1000 a.C., né, ou antes da Era Comum. Então é um povo bem antigo. Por volta de 50, 55 depois da Era Comum, eles foram subjugados pelos romanos e dali em diante esse povo foi sendo subjugado por outros povos, né? Hoje, essas festividades chegaram para nós, para quem conhece ou para quem até pratica a bruxaria moderna, conhecem como a Roda do Ano. Só que o que chegou para nós, que chama Roda do Ano, ou Roda do Ano Céltica, prestem atenção nesse termo, Roda do Ano Céltica, ou Roda do Ano, ou 8 sabás célticos, ou 8 festividades célticas, tem um errinho nessa nomenclatura aí, tá? Mas normalmente a gente conhece como Roda do Ano, ou também calendário pagão, ou calendário wicano. Por que eu digo que temos um erro aí? O calendário que nós utilizamos hoje na bruxaria, ele possui 8 festividades. E a gente costuma dividir em festivais maiores e menores. Então a gente tem 4 festivais que são considerados maiores e 4 festivais menores que são solstícios e equinócios. Quando a gente fala de roda do ano e a gente não cita celta, está correto eu dizer que a roda do ano moderna, da bruxaria moderna, tem 8 festividades. Mas se eu falo roda do ano céltica, a roda do ano céltica ela só possuía 4 festividades. Durante o ano, os celtas faziam 4 celebrações. Samhain marcava o início do ano, era como se fosse um Réveillon para eles, né? Era a virada do ano. Quando terminava o ano velho, começava um ano novo. É uma época de frio, né? O frio tá no auge ali do inverno, dia 31 de outubro, tá
começando, aliás, está começando o inverno, né? Já passou o outono, as folhas já caíram. Então eles faziam uma festividade da morte, né? A natureza estava morrendo, então eles faziam aquelas celebrações, mas não é uma questão de comemorar a morte, mas também não é uma questão de se lamentar dela, porque eles acreditavam que a morte era apenas uma parte do ciclo da vida, então ela faria parte do ciclo da vida. Então quando eles celebravam esse momento de morte, porque eles sabiam que ela era apenas uma passagem e que em seguida a vida voltaria a brotar, né? Se passaria ali o inverno e depois haveria a primavera e verão de novo e tudo começaria de novo. E eles acreditavam que assim era com as pessoas também, que as pessoas iriam voltar ou nessa vida ou em outro lugar e iam começar uma nova existência. E aí eles acreditavam que nessa data, o véu que separa o nosso mundo, com o outro mundo para onde eles acreditavam que as almas dos mortos iam, esse véu ele se tornava mais tênue, ele se tornava mais fácil de ser transposto. Então, eles acreditavam que algumas almas, alguns fantasmas poderiam atravessar esse véu e vir até o nosso mundo. Eles não tinham medo, isso não era tratado com medo, mas eles acreditavam que poderia correr o risco dessas almas se perderem e não voltarem para o lugar para onde elas deveriam ir. E elas ficariam sofrendo. Então eles tinham aquela tradição de colocar lanternas, que é aquela abóbora com a luz, né? Que na verdade inicialmente era um nabo. Então eles faziam lanternas, iluminavam caminhos para que as pessoas encontrassem os seus parentes. Então era muito comum cada pessoa colocar na porta de sua casa uma lanterna para que se algum parente dela atravessasse o véu fosse visitar. Era tradição também se colocar um prato a mais na mesa com comida como se houvesse uma pessoa ali para que a pessoa pudesse visitá-los. E também eles ofereciam coisas gostosas, doces, guloseimas, para que esses espíritos ficassem felizes, né? Fossem agradados e pudessem retornar para o lugar de onde eles vieram e onde era o lugar deles, né? Então, assim, não é uma visão que é muito próxima do que se vê hoje com relação à morte, que a morte hoje é tida como algo tenebroso, né? Eles não tinham essa visão, eles viam a morte e o outro lado como algo normal e natural e parte do processo do ciclo de vida e morte, né? Isso era natural para eles. Mas esse era apenas um momento do ciclo. Esse ciclo que se começava em Samhain, e aí o ano iniciaria ali o inverno, né? A natureza iria morrer, assim como as pessoas que morreram, eles cultuavam ali as almas dos mortos, agradecendo pelos aprendizados, passariam aquele inverno, e aí depois, no dia 2 de fevereiro, eles celebram Imbolc, ou Imbolc, que é a festividade de Brígide, a deusa Brígide, que foi santificada depois, porque ela era tão importante para a mitologia celta, para as festividades, que quando o cristianismo chegou na Europa, principalmente na região das Ilhas Britânicas, onde os celtas ainda tinham bastante poder e influência, a Igreja Católica não conseguiu acabar com o culto de Brígide. Então eles transformaram ela numa santa. Hoje existem peregrinações para o mesmo lugar onde os antigos celtas peregrinavam para orar para Brígide. Hoje católicos vão para orar para Santa Brígida, que fica na cidade de Kildare, na Irlanda, não muito longe da capital Dublin, na Irlanda livre, né? Então Imbolc representa a chegada de Brígide, que seria a deusa da luz. Então ela marca o momento em que o inverno se acaba, o inverno vai embora, o sol começa a ter força e ela vem trazendo um manto de vida dela, porque o gelo derrete, a neve passa, o frio passa, começa o calor do sol, o Deus Sol volta a iluminar e aquecer a terra, e Brígide vem para fertilizar a terra que está novamente aquecida. Aí é um momento então que as festividades elas são marcadas por purificações, na verdade a purificação é tanto física quanto espiritual, né? Purificações espirituais para começar um novo ciclo de plantio e colheita, mas também uma purificação
física mesmo, da casa, dos objetos, porque como no inverno ficou tudo fechado, os instrumentos de plantio e tudo ficou guardado, então eles passam isso tudo pela fumaça de fogueiras, fazem brasa e passam isso na brasa para esterilizar e poderem começar a plantar de novo. Então, esse período é marcado por essas purificações. A festividade de Bridget, ela é marcada por velas. Hoje ela é feita acendendo velas, que marca a volta da luz e do sol. Isso a gente falando em hemisfério norte, quando a gente tem um inverno muito rigoroso, frio, sem sol, e aí de repente a gente vê que o sol vai voltando, então aí tem essa celebração do retorno do sol. Inicia-se então um período de colheita, um período de plantio. Agora a terra vai ser revirada, as sementes vão ser plantadas. Então hoje na bruxaria esse ciclo ele é marcado, como a gente não trabalha mais com a terra, mas ele é marcado por plantio de sementes de ideias, né, de sementes psicológicas, de sementes criativas. Então é um período de se criar novos projetos, de se pensar coisas novas para a vida, né? Então é um período que é feito é celebrado dessa forma. E aí vem toda uma época em que a comunidade fica envolvida nesse processo de plantio. Em Beltane, que é o próximo festival, ele acontece no dia 1º de maio. Beltane é a celebração do deus Bel. Ele é um deus jovem, viril, e agora ele vai se encontrar com a deusa que fertilizou a terra e eles vão copular. Então Beltane é marcado por um ritual de sexo ritualístico, né? As tribos originais celtas, nas festividades celtas, essa festividade era marcada por grandes fogueiras, porque o deus Bel também é o deus do fogo, eram marcadas por grandes fogueiras e por noites de orgias, porque eles, assim como a morte não era um tabu, não era catastrófica, fazia parte do ciclo da vida, o sexo também para eles fazia parte do ciclo da vida, era natural que isso acontecesse, também não existia esse tabu que a gente vê hoje, principalmente na nossa sociedade. Então a época de Beltane, ela era marcada por esse entusiasmo de vida, né, por luxúria, por celebrar a vida da forma que a gente mais cria a vida, que é fazendo sexo, né? Então essa festividade ela foi muito perseguida pelos romanos posteriormente, justamente porque eles encaravam isso de uma forma profana, né? Eles acreditavam que isso era profano. E ao contrário, os celtas viam o sexo de uma forma sagrada. E além disso, esse período também era marcado pela cópula dos animais. Então há relatos de que, como nesse momento está no auge do verão, as florestas estão verdes, as plantas estão bonitas, as árvores e as plantas estão floridas, nesse momento os animais também aproveitam para se acasalar e para ter filhotes. Isso acontece também com os rebanhos. Os celtas criavam rebanhos, então os rebanhos também se acasalavam e começavam a ter filhotes. Então um símbolo também dessa época são animais, tanto em Moc quanto em Beltane, vários animais também são símbolos dessas festividades. E aí tem-se então um período de plantio, de cuidar dos pequenos animais, né, que nasceram, de preparar as coisas para a colheita, que vai ser o próximo festival, que é chamado de Lunassol ou Lamas, que é o festival do deus Lugh, que é um deus de caça, ele é o deus caçador. E esse festival é chamado de colheita, ou grande colheita. Então é aí que tudo que foi plantado em Moc é colhido. Os animais que foram criados no período de Beltane até agora são abatidos para alimentação e para se passar o período do inverno que vai voltar, né? Então, como é um ciclo, quando a gente chega agora em Lamas, a gente sabe que o próximo sabá agora vai ser Samhain de novo. Então começa de novo o ciclo. E aí a gente vê que toda a vida deles era cíclica. Eles não tinham a ideia de que você evoluía eternamente para frente em linha reta, mas que tudo era em ciclo. Então tinha um momento de auge e um momento de declínio, e que isso é normal, isso faz parte da natureza, justamente porque é a natureza que ensinou isso para eles, né? Então esse é
Essa é a roda céltica. 4 sabás. Samhain, Imbolc, Beltane e Lammas. São os 4 sabás célticos que hoje a gente chama de grandes sabás. Mas e os pequenos sabás? Bom, eu falei as datas no hemisfério norte. Depois eu falo para vocês como que a gente fez essa adaptação no hemisfério sul. Os pequenos sabás, eles são solstícios e equinócios. Se você não sabe o que é, aguarde o próximo vídeo que eu vou falar para vocês, vou explicar direitinho o que é solstício e equinócio. Mas são fenômenos astronômicos, tá? É com relação à posição da Terra e do Sol. Então, de acordo com essas posições planetárias, se tem uma marca, são 4 datas no ano. E alguns povos celebravam essas datas. Esses povos, os primeiros povos que celebravam isso foram os povos megalíticos. E eles viveram na Europa antes dos celtas, né? No vídeo passado, se vocês voltarem, eu falei sobre os povos megalíticos e falei também quando eu falei sobre os círculos de pedras, porque os círculos de pedras foram construídos por esses povos megalíticos em torno de 2000 antes de Cristo para trás. Eles construíram círculos de pedras para observar esses fenômenos astronômicos. E aí eles faziam celebrações de acordo com os solstícios e equinócios. Quando os celtas chegaram, eles trouxeram as tradições deles, que eram os 4 sabás, que não são esses solstícios e equinócios, não são baseados nessas datas. E eles faziam as celebrações deles. Quando eles chegaram no continente, lá na Grã-Bretanha, e encontraram círculos de pedras, eles usavam os círculos de pedras para estudar os astros, mas eles ainda não celebravam solstícios e equinócios. Então, mais uma crítica que eu faço à série Britânia, se alguém assiste e gosta, tem um momento lá que eles celebram um solstício, se não me engano. Gente, por favor, por amor à história, os celtas nunca celebraram solstícios e equinócios, tá? Quem celebrou foram os povos antes deles, os povos megalíticos, e os que vieram depois deles, os anglo-saxões e os vikings. Então, se vocês assistirem o vídeo que eu também subi anteriormente, e eu conto essa trajetória. Então, a gente tem os povos megalíticos na Europa que celebravam os solstícios e equinócios. Chegaram os celtas, que vieram de outra região, e tinham as celebrações deles, que eram os 4 sabás, que não tinham relação com os solstícios e equinócios. Depois eles foram invadidos, a Grã-Bretanha foi invadida pelos anglo-saxões, que expulsaram os celtas para a Irlanda, Escócia e um pedacinho da Inglaterra. E os anglo-saxões celebravam solstícios e equinócios, e só, eles não celebravam os grandes sabás. Quando os vikings vieram, eles também celebravam solstícios e equinócios, da maneira deles, não era igual aos anglo-saxões, mas eles também celebravam. Então isso foi se juntando ali na Europa, a celebração de pequenos sabás. Então, quando a gente fala de pequenos sabás, a gente está falando de Yule, Ostara, Lita e Mabon, tá? São os pequenos sabás. Quando a gente fala Yule, é o solstício de inverno, que é a questão do nascimento do Deus Sol. O Yule é celebrado enfeitando-se árvores, com doces, bolos, velas, coisas brilhantes. E ele é celebrado no dia 21 de dezembro. Então, vocês podem fazer analogia, então, com uma festividade cristã que veio posteriormente, que é o Natal. Então, sabe a sua árvore de Natal? Sabe a guirlanda que você põe na porta de casa? Sabe a vela que você acende em cima da mesa cheia de pinhas em volta? Isso é tudo pagão. Isso veio lá dos anglo-saxões, dos vikings, tá? E às vezes depois alguma mistura com algumas celebrações célticas, tá? Isso é pagão. E o Yule, que é em dezembro, ele celebra o nascimento do Deus Sol no auge do inverno, né? Quando o inverno está no auge, a gente tem o dia, a noite mais longa do ano e o dia mais curto do ano. Quando a noite chega no seu comprimento máximo, significa que no dia seguinte a noite vai começar a diminuir e que os dias ficarão mais longos. Então significa que a partir daquele momento o Sol vai voltar ao seu poder. Logo depois de Yule, a gente tem, falando de sabás pequenos, né, de solstícios e equinócios, a gente tem Ostara, que é a celebração da deusa Eostre. Ela é uma deusa que tem 2 símbolos mais principais.
O coelho e os ovos. E ela é celebrada entre dia 21 e 22 de março. Olha que interessante essa data. E olha esses símbolos que interessante. O que a gente tem nessa época? Páscoa. Tanto que Páscoa em inglês, Easter, vem de Eostre, que é a deusa celebrada nessa época. E lembrando, Eostre é uma deusa celta, mas ela era simplesmente celebrada nessa época. Não significa que celebravam um equinócio de primavera nessa época. Só que com a mistura dos celtas, com essa cultura anglo-saxã, nórdica e com os resquícios do povo megalítico, se começou a fazer essa celebração do equinócio de primavera em Ostara. Depois de Ostara, a gente fala de Lita, ou Litá, que é no dia 21 e 22 de junho, que é o solstício de verão. É a época mais quente do ano, o dia é longo e aqui se celebra a vida. Tá? Então se celebra a natureza, a vida, o auge do sol, o auge da natureza, a fertilidade de tudo. Depois de Lita, a gente tem Mabel, no dia 21 e 22 de setembro, mais ou menos. Essas datas são aproximadas porque é de acordo com o evento astronômico. Diferente dos grandes sabás, que são datas fixas, não estão relacionadas com eventos astronômicos. Mabel significa, marca o início do outono, aqui é o equinócio de outono. Então, Mabel é marcado por símbolos relacionados ao outono, né? Folhas secas, frutas da estação, grãos, tudo relacionado aí ao outono e às colheitas, porque esse período é um período de colheitas, mas não está relacionado com os grandes sabás, lembrando disso aí, tá? Bom, o que aconteceu posteriormente? A bruxaria, a gente sabe, na verdade, quando isso tudo existia, não existia esse termo bruxaria. Esses povos, eles praticavam essas festividades como práticas normais deles, era o que a comunidade fazia. Então não tinha aquela coisa de, isso é ruim, isso é bom, era a prática deles. Quando o Império Romano dominou, o Império Romano já era cristão. Então para eles, tudo era abominável, tudo era profano, era pecado, era feio, era tabu. Então essas tradições passaram a ser vistas dessa forma e a serem combatidas. Além dos povos serem dominados, serem massacrados, sua cultura também foi. E assim, essas celebrações também foram demonizadas, seus deuses foram transformados em demônios. Só que o que aconteceu? Quando eles chegaram nesses locais, os povos estavam tão fixos nessa cultura, aquilo era tão importante, que eles não conseguiram dominar a cultura e não conseguiram impor a religião cristã. Então eles começaram a misturar. Então daí é onde que vem aí a celebração do Natal, da Páscoa, as festas do meio do ano que se acende a fogueira, no São João, que na região, no período de maio e junho, né? Que é o mastro de Beltane, a fogueira de Beltane. Hoje a gente faz fogueira, acende o mastro, põe o santo lá em cima do mastro. Tudo isso é tradição pagã que o Império Romano, já cristianizado, foi absorvendo para que o povo aceitasse aquilo melhor e continuasse fazendo as suas festividades e mantendo suas tradições. E aquilo foi se misturando então entre o que era cristão e o que era pagão. Aí a gente sabe que depois isso foi considerado bruxaria, quem fizesse algo que não fosse, né, o que a igreja falava, era considerado bruxo ou bruxa, era perseguido, torturado, morto, então isso caiu no esquecimento. Fora as tradições que foram absorvidas pela própria igreja católica, o que não era aquilo ali foi perseguido e foi deturpado, foi destruído. Só que, já a gente falando modernamente, né, por volta de 1950, um grupo na Inglaterra começou a praticar novamente essas tradições. Na verdade, eles encontraram alguns grupos que já praticavam em segredo essas tradições. E em 1950 foi revogada a última lei sobre bruxaria na Europa. Então, a partir daquele momento, a bruxaria deixou de ser crime. Então, o que aconteceu? Gerald Gardner, que foi um desses praticantes, desses grupos de bruxaria, editou um livro que chama Bruxaria Hoje, e ele é como se fosse o marco do renascimento da bruxaria. Ou, melhor do que bruxaria, né, o renascimento do paganismo e dessas práticas orientadas para a terra. E aí o que eles fizeram nesses grupos que resgataram essas tradições? Misturaram tudo. Então, por isso que hoje a gente celebra 8 sabás, 4 grandes e 4 pequenos,
tudo junto, como se fizesse parte de um contexto histórico e social comum, mas não foi, né? Eles fazem parte de contextos diferentes, mas hoje se celebra isso junto porque acabou miscigenando. Depois de um tempo isso veio para o Brasil, porque isso, claro, eu tô falando em Europa, em nível de Europa, mas isso chegou para nós no Brasil. Só que quando chegou no Brasil, que se foi realizar esses rituais, algumas pessoas viram que não fazia sentido a ordem que a gente trouxe isso da Europa. Então, por exemplo, não faz sentido eu celebrar a morte do Deus Sol e o frio, por exemplo, que é celebrado em Samhain, que é agora dia 31 de outubro, é celebrado a morte do Deus, é celebrado o início do frio, o início do período de inverno, escassez, sombras, sendo que aqui para nós está iniciando o verão. É totalmente o contrário, né? As estações do ano elas são invertidas no hemisfério sul. Então, hoje, a bruxaria no Brasil faz uma inversão e a gente celebra as datas ao contrário. Então, por exemplo, Samhain a gente celebra em 1º de maio ou 31 de abril. Já agora em outubro, dia 31 de outubro, a gente vai celebrar Beltane, que é o início do verão, né? Que viria antes do verão. Então é feito uma inversão dessas datas aqui para o hemisfério sul. Vou colocar para vocês então uma imagem da roda do ano invertida para vocês entenderem como que acontece aqui. Então, quando a gente fala, vê essas celebrações aí nas séries ou às vezes algum comentário, alguma coisa de falar assim, vamos celebrar, algumas bruxas vão encontrar para celebrar. É disso que eu tô falando, gente. É de celebrar a natureza, é de celebrar os ciclos da vida, é de celebrar a vida, tá? E não tem nada de morte, de feio, de ruim. Existem até algumas pessoas que divulgam informações erradas de que nesses períodos de festividades pagãs, que crianças desaparecem, que animais desaparecem. Gente, se alguém faz isso, essa pessoa não é bruxa, essa pessoa não é pagã, essa pessoa é criminosa. Não é nossa prática. A nossa prática é celebrar a vida. Então, essas reuniões a gente faz para celebrar o ciclo da natureza, para reverenciar a natureza e os deuses da natureza, para reverenciar o nosso corpo, tá? A nossa vida, a vida das outras pessoas. E não tem nada relacionado a fazer mal a alguém. Nem feitiço, nem magia, isso não é feito nessas festividades. Porque a gente não perde o nosso tempo fazendo nada para os outros. É uma festividade que a gente faz para nós, tá? Então, se você não conhece, não veja isso de forma preconcebida, né? Preste atenção nas informações que eu passei, deixando de lado aquelas noções erradas que você traz das histórias que te contaram sobre a bruxa má. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vai ter mais vídeo falando sobre isso. Quero falar especificamente de cada sabá e também sobre os solstícios equinócios. Para quem não sabe ainda o que é, eu vou explicar direitinho. Então fica ligado, curte o vídeo se você gostou, comenta se ficou faltando alguma informação, se você tem dúvida eu vou responder. Se inscreve no canal, clica no sininho, porque aí toda vez que eu colocar vídeo você vai ser informado, tá bom? Muito obrigada, até a próxima!